Vamos lá então, Thiago? Vamos lá. Bom dia, pessoal de casa. Mais uma vez, sejam bem-vindos à Cozinha do Mãe Diversa. Esse é o Bora Rangar. E eu não vou ficar de enrolação, sem conversa, porque hoje o trabalho é pesado. Muita coisa para fazer. Então já pega o papel, o celular, para tirar foto da telinha, que eu vou passar os ingredientes agora. Pode ser? Para fazer essa receita, shepherd's pie ou empadão inglês, a gente vai precisar de, para massa, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de chá de manteiga gelada, 1 colher de chá de sal, 1/3 de xícara de chá de água gelada e 1 ovo. E para o recheio, nós vamos precisar de 1 kg de acém picado em cubos pequenos, 4 colheres de sopa de manteiga sem sal, 1 colher de sopa de azeite, 1 lata de cerveja preta, 2 xícaras de chá de caldo de carne ou legumes, 4 colheres de sopa de extrato de tomate, 5 raminhos de tomilho desfolhado, 1 cenoura picada em cubos médios, 1 cebola grande picada em cubos pequenos, 3 colheres de sopa de molho inglês, 1 colher de chá de pimenta caiena, 1 colher de chá de pimenta do reino e 1 colher de sopa de sal. Muita coisa, né, Bárbara? Muita coisa, mas vale a pena, não vale? Vale a pena, fica uma delícia. Inclusive, já tem uma torta prontinha pra gente experimentar no último bloco. Mas agora, vamos começar do zero. Vamos lá. Uma receita especialmente para você aprender aí em casa. Para começar essa receita, a gente vai pela base da nossa torta. Ou melhor, o topo da nossa torta. Tá. Porque é o seguinte, Bárbara, essa é uma torta diferenciada. Ela não envolve o recheio, ela só cobre o recheio. Então ela é um pouco diferente. Ela não abraça o recheio, ela fica ali só na superfície. Só na superfície, porque originalmente essa torta ela é feita com purê de batata. Então o recheio fica embaixo e o purê de fica batata em por cima. Ele é gratinado, né? Ele ganha uma corzinha e tá pronta para comer. Então, para fazer essa base, né, a gente vai fazer uma base de empadão mesmo, tradicional. A gente vai acrescentar na farinha o sal, primeiramente, e a gente vai misturar esse sal na farinha, bem rapidinho aqui, sem muito mistério. Em seguida, a gente vai acrescentar a manteiga. E essa é a hora que a gente precisa das manteigas em cubinhos e as mãos limpas, porque a gente vai colocar a mão na massa. E o fato de elas estarem em cubinhos facilita no quê? É importante em qual aspecto, Thiago? Porque a gente quer incorporar a manteiga à massa, à farinha. Né? A gente vai transformar essa mistura aqui em uma farofa, para depois acrescentar os outros ingredientes, o ovo e a água. Mas primeiramente a gente precisa que a manteiga incorpore bem a farinha. E a manteiga, pessoal, precisa estar bem gelada, tá? Uma parte importante também, então. Sim. Manter a manteiga gelada e em cubos. Assim como a água. E Ótimo. a água, a gente falou na receita que é 1/3. Mas a gente vai colocar aos pouquinhos, porque como o Arthur já falou aqui diversas vezes, cada farinha funciona de uma forma. Né? Umas pedem mais hidratação, outras menos. Então a água é a última coisa que a gente vai adicionar justamente por conta dessa questão. Então tem que ter essa observação e essa sensibilidade para conseguir ver a demanda de cada Exatamente. E aqui, ó, não sei se está dando para ver o movimento que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uns beliscões nas manteigas, nos cubinhos de manteiga, para que eles incorporem bem a farinha. Na casa de vocês podem fazer com mais delicadeza, mais devagar. Aqui eu estou tentando ser o mais rápido possível, porque o nosso tempo aqui é curto, né, Bárbara? Mas sem perder essa dinâmica de como se estivesse dando beliscões mesmo, assim, né, na massa. São beliscões, amassando bem a manteiga para que ela incorpore a farinha e ao sal, né? E sobre a história dessa shepherd's pie, empadão, né, aqui pra gente. Qual que é a história? Empadão. Bom, o que eu descobri lendo, né, em alguns sites na internet é que originalmente essa torta recebeu o nome de cottage pie. Cottage porque ela era feita com carne de vaca. Depois veio uma variação com a carne de carneiro e, logicamente, mudou-se o nome da torta para shepherd's pie.
E, bom, o que eu sei é isso, né? E uma coisa que eu achei até interessante, Thiago, é que se a gente considerar que é uma receita típica britânica, não leva pescados, né? Não, existe uma Existe a variação versão com peixe, com peixe. é uma variação mais recente, mas tradicionalmente não. A inglesa, de fato, é com carne de vaca ou carneiro. E uma coisa legal é que essa é uma receita de sobra. Então, tipo assim, um refogado que se fazia, né, de carne e que sobrava, mais as batatas que eram mais fáceis de serem encontradas, eles faziam, né, esse molho e colocavam o purê por cima para poder aproveitar, né? E que rende, né? Então aquele prato que até hoje, se quiser fazer para a família, né? E deixar ali para comer durante a semana, ele vai render. Vai render. Eu acho que esse prato ele rende cerca de 6 porções para comer bem. Bem, assim. sim. Bom, aqui a farinha já tá Nossa, já mudou completamente a manteiga, o aspecto. Aí olha como ela fica, só que ela tá bem quebradiça. Então é aí que vem o ovo. O ovo, opa. O ovo a gente mistura bem aqui. De alguma forma específica ou não? É só ir mesmo Não, amassando? Só ir amassando, formando esses blocões. Porque agora a gente vai fazer uma bolinha, uma bola, né? Grande com essa massa, conforme a gente for agregando a água. Água também gelada, só reforçando, porque a gente precisa... Água gelada, manteiga gelada. E o ovo, a gema do ovo também pode estar nessa temperatura. Né? Enquanto a gente separa os ingredientes, a gente deixa os ingredientes da massa na geladeira. Então aqui, ó, devagar, a gente vai adicionando a água aos poucos. Isso que eu te perguntar, de forma gradativa, né? Você colocou Exatamente, o ovo, começou a amassar Bárbara. e logo depois um pouquinho de água, gelada. Gelada. Porque a gente não quer que a massa fique completamente úmida, né? A gente precisa que ela tenha essa estrutura para a gente conseguir abrir sem tanta dificuldade. Porque se a gente colocar mais farinha, mais quebradiça ela vai ficar. Essa é a característica da massa, mas a gente não quer que ela fique muito quebradiça. Então assim, conforme você vai mexendo, você vai sentindo. Tá vendo que ainda sobrou alguns pedaços aqui? Isso significa que a gente precisa colocar um pouco mais de água para terminar. E colocando ela aos poucos, vai permitindo que a massa absorva, né? Sem ficar aguada. E a ideia não é trabalhar muito a massa. A gente não precisa fazer a sova, né? Que a gente faz em massa de pão. Porque senão ela fica uma massa elástica. E a gente não quer isso, a gente quer uma massa quebradiça, mas nem tanto. Consistente, né? Mas consistente, sem ficar elástica. Então aqui, ó, ela tá pronta, a gente vai embalar ela num plástico filme e colocar para descansar na geladeira. Faz essa bolinha aqui, ó, envolve com plástico filme, tá pronto. A gente vai colocar na geladeira descansando e depois, antes da gente abrir, a gente tem que tirar uns minutinhos antes para ela perder, para ela ganhar, na verdade, temperatura e a gente conseguir abrir ela com facilidade. Eu vou lavar a mão aqui rapidinho, porque a gente vai começar a fazer um molho. E eu acho que essa etapa parece boba, mas não é, né? Esse cuidado de ir lá lavar a mão, porque senão a gente começa a misturar os ingredientes que não são para serem misturados, né? Exatamente. E pode ser que a gente acabe contaminando uma coisa que a gente não quer contaminar. Então a higiene é fundamental na cozinha. Ó, aqui eu vou esquentar essa panela de pressão que a gente vai usar. Ela já tá suja, mas propositalmente, porque aqui eu selei as carnes. Selar é um método que a gente utiliza para conservar o suco da carne no interior dela. Então a gente frita a superfície da carne, porque aí ela mantém a suculência dela. Então a gente faz isso propositalmente. E essa borra aqui, depois que a gente fizer a deglace, fica uma delícia. Acho que carne agrega é o tipo de muito coisa sabor. que realmente não pode errar, né, Thiago? Assim, se ela não tiver naquele ponto certo, com tudo ali, né, aquele cuidado com os detalhes, é horrível, né? A gente come um incômodo. Exatamente. Além de não ser saboroso, é um incômodo. Então a gente,
para essa receita específica, a gente quer uma carne bem macia, desmanchando. Aqui eu vou acrescentar a manteiga e o azeite. O azeite, ele ajuda a proteger a manteiga, para ela não queimar. E nessa ordem, né? A manteiga primeiro e logo em sequência o azeite. Na verdade, tanto faz. Não tem uma Só ordem... Só ser rápido. Rápido, tá, ok. Isso. Aí aqui, ó, a manteiga ela já tá derretendo. A gente vai acrescentar a cebola. Nossa, e cebola eu acho que é maravilhoso, né? A cebola. Deixa eu só... Traz um gostinho especial a cebola. A cebola e a cenoura. Aqui as cenouras estão cortadas em cubos médios, porque ela vai cozinhando, não se preocupe, ela vai cozinhar tanto aqui na panela quanto terminar o cozimento no forno. E aquela orientação que você deu quanto à manteiga e a água, a temperatura? No caso da cenoura, da cebola, isso tem alguma observação também quanto a isso, da temperatura ou não? Não, temperatura ambiente. O que a gente precisa se atentar aqui é quanto à temperatura do caldo de legumes ou caldo de carne. Porque quando a gente for colocar aqui, as outras coisas vão estar na temperatura quente. Então, para a gente não perder essa temperatura, a gente coloca um líquido também quente. Também. Aí tá todo mundo no mesmo clima, né? Exatamente, Bárbara. É sobre isso. Aí aqui, ó, refogou. Eu vou dar uma agilizada. Em casa, o pessoal pode deixar refogar por mais tempo, porque aí vai soltando os aromas melhor, né? Mas aqui a gente tá com pressa, então vamos colocar os outros ingredientes. Aqui, ó, a gente tem a pimenta caiena. A gente já pode colocar. Podemos misturar. E quem tem medo de pimenta, precisa ter medo ou realmente ali ela vai só trazer esse requinte? Ela não vai ser também tão forte? Olha, essa pimenta caiena ela é mais forte. Então, se você não gosta muito de pimenta, coloca uma quantidade menor. Se a receita pede uma xícara de chá, coloca meia. Ó, ótima dica. Uma colher de chá, coloca meia colher de chá. Não é pra deixar de colocar, né? Mas dá pra dosar ali. E essas coisas a gente não precisa seguir à risca a receita que a gente passa aqui. Afinal de contas, nem todo mundo gosta de pimenta. Eu, principalmente, não sou muito chegado em comida muito apimentada. Então você seria o público que colocaria talvez a metade? Sim. Se dependesse, né, só do seu ou gosto. Dependendo só um tipo de pimenta. Por exemplo, a receita tem pimenta do reino. Eu deixo só ela e tá tudo certo. Quando a gente coloca mais de uma opção de pimenta, é para, de fato, ampliar esse sabor, né? E trazer mais personalidade para a receita. Nossa, o cheirinho. Eu queria que o pessoal de casa tivesse acesso a esse recurso, porque o cheirinho já tá maravilhoso. E pensar que só começou. Aí aqui a gente pode colocar o molho inglês. E sabe o engraçado, né? O Bárbara, teve jogo da Inglaterra contra o Irã, que ganhou de goleada 6-2. 6-2. E essa é uma receita inglesa. Não foi combinado, mas como ganhou, fica aqui a nossa homenagem. Já a homenagem aconteceu do ali, Bora ó, a Rangar. escolha da receita do Bora Rangar de hoje, já de forma intuitiva, já homenageando os ingleses que fizeram uma goleada. Aí aqui, pessoal, a carne seladinha, tá vendo? Eu vou acrescentar ela aqui, vou misturar ela nesse refogado que tá maravilhoso o cheiro. Ai, tá muito bom. Fantástico. Vou acrescentar também um pouquinho de sal, porque como a gente já fez uma receita anterior, eu sei que pede mais sal, então eu vou acrescentar mais umas 2 pitadas de sal, tá ótimo. Você tem algum truque, Thiago, para saber a quantidade certa do sal, para a comida não ficar salgada ou não ficar sem sal? Como que a gente faz para ter essa noção, assim, essa sensibilidade? A gente precisa experimentar. Cozinha, a gente precisa estar sempre experimentando, porque existe uma fórmula, né? Tantos quilos para tantas gramas de sal. Só que isso varia muito, porque aqui eu acrescentei outros ingredientes que possuem sabores diferentes, como a cenoura, né? A cebola, que traz um adocicado, então acabam interferindo. Então a gente vai
experimentando mesmo, que é assim que a gente vai saber se precisa de mais sal ou não. Aqui eu vou acrescentar a cerveja preta, com cuidado. E é o equivalente a uma lata, né? A quantidade, uma lata de cerveja preta. Uma lata. Ok. Agora eu não lembro exatamente quantos ml tem a lata, mas é a latinha convencional de cerveja. Né? Isso. Nossa, gente, o cheiro tá maravilhoso. Tá uma delícia. E só dando uma dica, quando a cerveja ela tá quente, então quando a gente for abrir a latinha, a gente entorna com cuidado para que não tenha muita espuma. Às vezes já deixa o copinho um pouquinho mais de lado, né? Exatamente. Aqui, ó, vou desligar o nosso caldo de legumes e vou acrescentar o caldo de legumes aqui na nossa panela. E ele já ficou esquentando enquanto você estava preparando a panela? Já vai fazendo junto, né? Por aquele motivo mesmo, pra gente não assustar. E não assustar. Aqui, ó, pra encerrar esse bloco, eu vou acrescentar um pouquinho de farinha para depois, se sobrar caldo, a gente misturar num arroz, aproveitar. Ai, que maravilhoso. Tudo isso, porque dá um pouquinho a mais de caldo, a gente não precisa usar o caldo todo na receita. E é o tipo de receita, Thiago, que assim, aqui obviamente a gente está, né, no programa ao vivo, então isso demanda um pouco mais de agilidade. Exato. Mas é o tipo de coisa que demanda mais tempo? É uma receita que precisa ser feita de forma mais calma? Ou não? Se eu precisar fazer, ela é prática? Ela é bem prática, mas ela precisa de alguns detalhes, né, que a gente passou aqui, uma atenção. Mas ela é super fácil de fazer. Tampei a panela, vou deixar ela pegar a pressão, pegou pressão 15 minutos. 15 minutos. Baixando o fogo, 15 minutos, tá pronto, a carne vai sair macinha e no próximo bloco a gente continua essa receita maravilhosa, inclusive, e o resultado também, continuando a receita e o resultado no próximo bloco. Sair do mundo dos famosos, é claro, por uma excelente razão para voltar aqui para a cozinha do nosso Bora Rangar para conferir a finalização dessa nossa receita de hoje, Shepherd's Pie. Como é que tá aí o processo, Thiago? Me conta. Ó, a gente já tá quase no fim. A única coisa que a gente precisa fazer é dar uma atenção especial para a massa. Para massa. Então, já vamos começar. Se você perdeu a lista de ingredientes, não se preocupe, vai sair no YouTube logo completinha. Mais. Completinha. E qualquer dúvida pode me mandar mensagem, pro WhatsApp da TV ou pro chefe Arthur Veloso no Instagram, que a gente responde o mais rápido possível. Tá, joia? E antes da gente ir pra massa, Thiago, só me esclarece uma dúvida com relação à temperatura da carne. Como é que a gente tem que ficar atento a isso? Durante o Manhã Diversa, a carne chegou no ponto, nos 15 minutos que a gente precisou, e eu tirei ela da panela para ela perder um pouco a temperatura. Então ela tá morna, mas não tá tão quente e nem tão fria. Você consegue sentir aqui. Sim. Aí eu separei um pouco do molho, que a gente não vai precisar dele todo, mas ele tá aqui, se a gente precisar usar, a gente coloca. Caso contrário, ele já tá separadinho aqui. Ótimo. Aí pra massa, eu já comecei abrindo ela. Nessa espessura aqui, eu não sei se tá dando pra ver. Um pouco mais grossinha. E num comprimento, né, num tamanho que dê o suficiente para tampar a forma. Tá vendo aqui? A gente pode apoiar a forma. Então ela já fica distribuída pensando nesse tamanho da forma, né? Exato. E a gente pode tirar aqui com o auxílio de uma faca ou se você tiver um cortador de massas. Aqui, ó, a gente não precisa descartar essa massa, a gente pode fazer uma coisa super legal com ela depois, eu vou mostrar. E essa parte é bem importante, né, Thiago? Essa coisa do reaproveitamento mesmo na cozinha, ainda mais trabalhando com coisas, com elementos tão gostosos e tão adaptáveis. Exatamente, a gente passou por um momento muito complicado no Brasil, né, onde a gente retornou ao mapa da fome. Então, esses cuidados com o desperdício de alimento é muito importante, a gente tem que ficar atento. Não é brincadeira. E a gente ainda trabalha com aquele outro lado que é o da criatividade, né? E o brasileiro é bom nisso. É uma excelente oportunidade para a gente estar aí desenvolvendo a nossa criatividade. Pronto, a massa já está aqui, completinha, bonitinha. E com o restante da massa,
A gente pode vir aqui, ó, aqui tá um pouquinho solto, não tem ó, problema. que a gente consegue ter ainda mais acesso ali. Isso, obrigado. Pode deixar aí por cima aqui, ó. Então tá. A gente pode abrir mais um pouquinho e fazer uns formatinhos. Eu vou fazer bacana. 6 estrelas para ser o nossa superstição, se é que a gente pode já falar em ritmo assim. de Copa, esse Bora Rangar é fantástico. Eu acho que não dá para me surpreender, vai lá e me surpreende. Para ver se dessa vez o Hexa vem pra gente. Mas com um estímulo desse, assim, né? É o mínimo a seleção. Tomara, que fique né? o recado. Ó, aqui já tem outros 6 que eu já deixei pronto. Nossa, ficou lindo. E agora vamos para a montagem. Vamos o que lá. a gente precisa fazer é o seguinte, Bárbara, e pessoal de casa, a gente coloca as carnes aqui, ó, no recipiente, não precisa untar, porque como tá molhadinho, vai permanecer molhadinho mesmo indo pro forno. A gente coloca aqui, ó, pode despejar. E depois vai distribuindo, não tem perigo, né? não. Aqui, a gente distribui, acomoda as carnes bem direitinho. E tá vendo que ficou muita carne pra fora? O caldo não tá cobrindo elas todas? É aí que a gente entra com o caldo que a gente tem ali reservado pra essa é a hora própria de panela de colocar o pressão. caldo. Exato. Ó, a gente vem com o auxílio de uma concha. Olha, esse caldo tá mais grossinho por conta da farinha de trigo. A farinha dá uma espessada, o caldo engrossa. A gente coloca esse caldo aqui, gente. Isso tá... Eu peguei um pedacinho de carne no intervalo. Porque como você falou, né, nos blocos anteriores, experimentar é uma parte determinante, ainda mais experimentar coisa gostosa e dá mais vontade ainda. Tá uma delícia isso aqui. Gente, nossa, tá isso ficando aqui, lindo. Num arrozinho, vou te contar, viu? E eu sou suspeita pra molho, porque eu acho assim um negócio que muda, né? Qualquer refeição. Aqui, ó, com muito cuidado eu vou tirar essa massa da bancada. E aí ela já vem direto pra cá, porque como você explicou também no primeiro bloco, a massa, nesse caso do empadão inglês, né, ela fica na superfície. Exato, só na superfície. Só na superfície. Ó, com muito cuidado a gente traz a massa pra cima do nosso recheio. Nossa, e já o tamanho ali, como você falou, né? Exato, facilita muito. Já certinho o encaixe. Aqui a gente pode encaixar, colocar as estrelinhas por cima da forma que você quiser, pincelar um ovo. E aí a gente tem, cadê? Ah, tá aqui. Uma receita pronta, logicamente, pra gente experimentar. Olha que bonita que fica. E já com as estrelinhas, que coisa maravilhosa. Então já foi de caso pensado já. Foi pensado assim, de última hora, que mas foi. Maravilhoso! Então chegou uma hora que a gente precisa ver eu vou até te dar aqui o espaço, porque... se tá bom essa receita, né? Vamos fazer eu vou esse partir esforço? aqui. Tá tão bonito que eu não queria... Nossa, e chegando essa hora do almoço, a gente já em ritmo de Copa, Brasil estreia aí quinta-feira, melhor estímulo não há. E depois que eu terminar isso aqui, eu coloquei no forno. A gente vai colocar no forno a 200 graus, forno pré-aquecido a 200 graus. Essa parte é importante então, o forno ele precisa estar pré-aquecido. Sim, por aproximadamente 20 minutos. Ou até a massa dourar. Ficar nessa corzinha aqui. Então, ó, olha só, gente. Que coisa... Ó, tô um pouco sem jeito aqui. Mas vamos lá. Mas é porque você gastou todo esse jeito fazendo essa receita maravilhosa. Ó, e eu aqui também não tô nem te ajudando. Se precisar, mas esse aqui, ó, o seu, ó, com uma estrela aí, obrigada. ó. Vou te aguardar pra gente experimentar junto. Nossa, e essa carne, gente, tá com uma cara... João tá aqui sofrendo atrás das câmeras, mas eu tô aqui como boa representante, tá? A carnista. Exatamente. Estamos juntos nessa. Nossa, a massa. É interessante quando a gente já vai comendo, assim, entendendo cada etapa, né? Cada pedacinho dessa receita. Massa cozidinha. Nossa, só a massa já tá maravilhoso. Vai ter sambinha? Pode ter, Vamos pro né? sambinha? Em homenagem ao Arthur? Em homenagem ao futebol? Gente, maravilhoso.